Bom dia a todos, todas e todes. A gente inicia, então, o último dia do quarto Vozes Mulheres na Filosofia. Nessa mesa de comunicação sobre ensino de filosofia, a gente vai contar com 3 apresentações. A primeira, da Esther da Silva Barbosa do Nascimento, da Unesa, cujo título da fala é A Mulher e a Lenda, Hipátia de Alexandria e os Desafios de se Recuperar uma História Não Idealizada. Depois a gente vai contar com a apresentação da Graziele Del Forno da Penha, aqui da Unicamp. E o título da fala dela é As Contribuições de Bell Hooks para o Ensino de Filosofia. E, por fim, a gente vai contar com a apresentação da Ana Deise Rafaela Penhoff, da UniOeste, e da Carla Daniel Martins de Souza Albuquerque, também da UniOeste. E o título da fala delas é Representação de Imagens de Mulheres Negras na História da Filosofia. É com grande alegria que eu inicio essa mesa. Eu gostaria de convidar a Esther para iniciar a fala dela. Esther, você tem 20 minutos, tá bom? Quando estiver faltando 5 mais ou menos, caso você não tenha terminado, eu te dou um aviso, tá? Para a gente poder ter tempo depois para discussão. A palavra é sua. Ok. Oi, bom dia. Vocês estão me escutando? Sim. Olá, tá travando um pouco para mim. Pode ser que trave um pouco. Vocês estão me escutando bem? Ok, eu estou tentando abrir aqui minha apresentação. Além disso, eu também moro de frente para a rua, então passa bastante carro aqui. Esther, tá travando bastante para a gente não consegue te ouvir. Vocês estão vendo minha apresentação? A gente não está conseguindo te ouvir. A apresentação está aí agora. Estão me escutando agora? Sim. Estão vendo minha apresentação? Ok, eu vou tentar apresentar então, e aí se vocês não me escutarem ou não virem, por favor, me avisem. Tá bom. Tá bom. Bom, meu nome é Esther. Eu me graduei em licenciatura em filosofia pela UFRJ. Na verdade, o programa está errado. Sob a orientação da professora Carolina Araújo. E eu escolhi, na verdade, tratar sobre Hipátia porque eu a conheci de uma forma muito inusitada. Há alguns anos atrás, quando eu ainda era aluna do ensino médio, eu encontrei esse filme que está aqui centrado, esse pôster no meio do slide. Vocês estão me escutando? Eu estou ouvindo o meu áudio picotar. Sim. Mas dá para entender? Dá para te entender. Ok. Bom, eu encontrei esse filme e eu acabei assistindo, eu achei muito bacana e interessante. Eu nunca tinha visto a história de uma mulher na filosofia. E eu levei esse filme de volta para a escola para conversar com a minha professora da época. Ela até está aqui nessa segunda imagem. Ela é essa mulher aqui do canto de azul. E eu perguntei para ela, tinha várias dúvidas sobre, queria conversar mais. E na época ela não sabia me responder, ela nunca tinha ouvido falar sobre Hipátia e ela não podia tirar as minhas dúvidas. E eu fiquei bem decepcionada, porque quando a gente é aluna de ensino médio, a gente pensa que os nossos professores sabem de tudo, né? Mas ela foi muito honesta comigo, me falou que não podia me ajudar naquele momento, mas que ia começar a estudar a partir dali. E ela realmente fez isso. No ano seguinte, eu soube que ela estava usando esse filme como material nas aulas dela, então ela começou a estudar sobre isso.
E, eventualmente, eu entrei na graduação de filosofia também, comecei a estudar sobre a participação das mulheres nas ciências, de uma forma geral, e acabei parando em Hipátia de novo, porque ela aparece como a primeira mulher matemática, né? E depois de algum tempo eu voltei para a mesma escola para trabalhar para fazer meu estágio, e eu acabei trabalhando com essa mesma professora. Eu escolhi trabalhar com essa mesma professora, e aí nós duas estávamos num outro momento, porque nós duas estávamos estudando a participação de mulheres na história da filosofia. E, de novo, ela estava usando esse material, esse filme nas aulas dela, e a coisa surgiu daí, porque eu vi os alunos também, uma nova turma, né, uma nova onda de alunos, também tendo muitas questões sobre a história de Patti. Eu pensei que talvez eu pudesse tentar sanar essas dúvidas que eu tinha há tanto tempo e que agora eu tinha uma nova motivação. Então, essas duas imagens do canto são da minha prova-aula, e aqui uma outra que eu estou fazendo uma apresentação já sobre Patti é depois da minha monografia. Essa apresentação, então, ela é baseada na minha monografia, ela é basicamente um resumo da minha monografia, e eu espero que faça sentido para vocês agora. Bom, então, algumas percepções iniciais. A história de Hipátia, como acontece com outras personalidades sobre as quais não se tem muitos registros, especialmente mulheres, esteve à mercê de historiadores, escritores e afins para ser contada segundo como eles quisessem, né? Dessa forma, mesmo sobre o que a gente descobre, sobre o que a gente conhece, é preciso ter muito cuidado, porque os detalhes da vida dela foram aumentados, deduzidos ou mesmo inventados ao longo do tempo para que eles se adequassem a uma narrativa escolhida por aqueles historiadores e escritores. Então, dessa forma, é possível encontrar descrições sobre ela como uma mulher brilhante, a qual pensadores e autoridades se direcionavam para ouvir, dar aulas e buscar conselhos. É possível vê-la lembrada apenas pela sua beleza física, que afirmam ter sido notável, como uma sábia Marte da antiguidade que resistiu às tiranias de um patriarca narcisista e calculista, ou então apenas como uma mulher que viveu à sombra do seu pai, que era uma figura brilhante na época, e que só tem o reconhecimento atual dada a forma do seu brutal assassinato. A gente vai ver mais para frente com algumas imagens que eu trouxe, e ela de fato é muito lembrada por conta desse episódio. Então, os historiadores apontam que desde dos registros mais antigos até as feministas contemporâneas, Hipátia se tornou um símbolo tanto de liberdade sexual como do declínio do paganismo e, em consequência disso, do desaparecimento do pensamento livre, da razão natural e da liberdade de investigação. Ela se tornou também a encarnação da beleza corporal e a imortalidade do espírito no imaginário ocidental. Eu botei aqui algumas fontes primárias que falam sobre ela. A mais interessante é Sinésio de Cirene, que foi aluno dela, teria sido aluno dela. Então ele conviveu com ela, estava de fato com uma pessoa, mas ele faleceu antes dela. Então nós não temos a versão dele sobre esses últimos anos da vida dela, e, enfim, sobre a morte dela também. Nós temos ainda muitas cartas que ele trocou com ela e também falando sobre ela. Então é basicamente esse material que a gente tem para investigar a vida dela hoje, através de outras pessoas, basicamente dos homens da vida dela. Um exemplo é que a gente não sabe nada sobre a mãe dela. Isso é uma coisa bem curiosa, eu pesquisei bastante, nunca encontrei nada. E as outras fontes mais próximas, historicamente, são todas muito tempo depois dela ter morrido, ou seja, todas escreveram com o que ouviram ou que inventaram mesmo sobre ela. Então, aqui eu pontuei algumas coisas que eu consegui como base assim, sobre ela. Tem muita discussão sobre em que ano correto ela teria nascido, e isso obviamente influencia a idade dela quando ela teria morrido, mas eu gosto da explicação dessa autora aqui,
que faz bastante sentido de acordo com a relação que o Sinésio, a relação de respeito que o Sinésio demonstra por ela. Então, de acordo com a explicação dela, ela teria morrido com uns 60 anos de idade, pelo menos, seria uns 20 anos mais velha que esse aluno dela. Ela certamente teve uma educação muito diferenciada, mesmo para as mulheres daquela época, mesmo para as mulheres da aristocracia, como ela era. Ela detém esse título de primeira mulher matemática. Restam alguns trabalhos matemáticos, isso de acordo, claro, com que historiadores e pesquisadores da matemática até conseguiram investigar. Parece que eles encontraram um certo padrão diferente nesses trabalhos que eles atribuem a ela, a revisão dela, e dessa forma eles garantem que tem uma participação dela nesses trabalhos. E a coisa mais interessante na qual eu estou focando nesse trabalho é que ela se tornou uma lenda para ser usada de diversas formas. Espera aí que eu me perdi aqui rapidinho. Bom, como eu estava falando sobre as fontes terem escrito sobre ela muito depois de ela ter morrido, uma das mais próximas, como eu mostrei ali, era Damásio. Damásio escreveu que Hipátia era... Desculpa, gente, eu perdi aqui a fala exatamente. Mas ele afirma que ela era uma mulher muito bonita. E eu vou encontrar aqui a citação exatamente e eu mostro para vocês. Mas ele afirma que ela era uma mulher muito bonita e que isso teria chamado a atenção de um aluno dela. E então ela teria se defendido, né, contra essa atenção indesejada, mostrando para ele os seus trapos femininos. E aí, mostrando para ele, ela disse: olha, isso aqui que você ama, jovem, não há nada de belo nisso. E essa historinha é para contar que ela priorizava, na verdade, o trabalho filosófico dela, né? E não a forma como ela era percebida, e que, na verdade, a forma como ela era percebida era um grande empecilho e que ela tinha que se defender disso na maior parte do tempo. Só um minuto. Bom, então, frequentemente ela se torna, né, esse símbolo de força, de racionalidade, de beleza. E o problema é que, além dela ser transmutada em lenda, essa lenda seguiu padrões, estou falando aqui principalmente sobre os estéticos, mas ela seguiu padrões muito específicos e, por vezes, também perpetuou discursos e representações racistas, não apenas na literatura, mas também nas artes visuais. Eu trouxe dois exemplos, principalmente, e tem duas notas nessa e na próxima imagem, que são notas da própria imagem. Se vocês buscarem a imagem no Wikipedia, alguma coisa assim, tem essa nota lá. Então, essa imagem aqui representaria Hipátia também, já nos seus últimos momentos de vida. Como eu falei, é uma cena muito comum de terem representado ela. Acredita-se que essa pintura seja da representação de um romance que foi escrito sobre ela, que na seguinte passagem, né? Ela se livrou de seus algozes e, pulando para trás, ergueu-se por um momento em sua altura total, nua, branca como a neve contra a massa escura ao redor. E esse, de fato, é o trecho do livro, né? Branca como a neve contra a massa escura ao redor. Vergonha e indignação naqueles olhos claros e arregalados, mas nenhuma mancha de medo. Ou seja, mesmo nesses últimos momentos, mesmo sofrendo uma violência extrema, ela estaria ali totalmente consciente de si mesma e totalmente crente, né, de alguma coisa, que eles fazem uma relação com o braço estendido para Cristo, enfim, ainda tem toda uma questão religiosa que atribuem a ela. Nessa seguinte imagem, eu achei interessante porque a própria nota aponta como ela tem um tom racista. Essa imagem é muito, muito, muito difundida. Se você abrir o Google e pesquisar Hipátia de Alexandria, ela é uma das primeiras imagens que aparece. E eu sempre achei ela muito
interessante porque tem dezenas de pessoas nessa imagem e Patty é a única pessoa branca e todas as outras são não brancas e ela está prestes a ser apedrejada por um homem ali. Então essa é a imagem que se passa de Patty, de um corpo branco sendo violentado por corpos não brancos. Toda a violência nesse sentido ela é atribuída a esses corpos não brancos e toda a sabedoria, a pureza, a inteligência, a virtude, ela é atribuída a esse corpo branco que detém e que retém, de certa forma, todas essas virtudes na figura lendária dessa mulher. O filme que eu pontuei lá no início, ele é de 2008. Ele tem uma atriz britânica, Rachel Weisz, como Hypatia, como protagonista. E ele é bem interessante, tem alguns artigos escritos sobre ele. Eu encontrei esse aqui que realmente me pareceu muito interessante, porque o filme realmente ele iguala o bem com a brancura e o mal com as trevas. Então, Hypatia e seus aliados que estão ali na figura de baixo, né, eles são sempre retratados eles são retratados, né, são atores retratados com uma pele clara e uma aparência muito europeia, e eles parecem se vestir totalmente de branco. Enquanto isso, Cirilo, que é o principal oponente, foi feito um oponente político dela, né? E os seus seguidores são pessoas de pele mais escura e por algum motivo eles estão sempre, principalmente, vestidos de preto, como é possível ver na imagem acima. E aí tudo isso diz muito sobre o imaginário que foi feito dessa mulher, porque quando Damásio declarou que ela era uma mulher muito bonita, foi apenas isso, ela é uma mulher muito bonita. Então, desculpa, eu encontrei aqui a citação. Damásio teria dito, abre aspas, ela era tão bonita, desculpa, não era essa ainda, perdão. Ela era tão bonita e bem formada que um de seus alunos se apaixonou por ela, não conseguiu se controlar e abertamente mostrou a ela um sinal de sua paixão. A frase é simplesmente isso, ela era tão bonita e bem formada. E aí essa frase, ela era tão bonita e bem formada, desencadeou toda uma tradição na literatura e todas as artes sobre o que é esse belo, sobre o que é esse corpo belo feminino de uma filósofa e o que é o contraste a isso, né? O que é o feio, o que é a violência, o que é todo o resto. E é curioso porque Damásio apenas declarou que ela era muito bonita, mas ele nunca falou nada sobre o físico dela. Então, a forma como cada um vai compreender e visualizar essa beleza varia muito de acordo com a sua própria socialização, claro. Entretanto, ao observar as imagens produzidas retratando a filósofa, alguém pode concluir que para ser uma mulher bonita é necessário que ela seja branca, jovem e preferencialmente magra. E eu acho que eu trouxe essa imagem depois também, então depois eu falo mais sobre ela. Essa narrativa, então, ela serve perfeitamente a uma tradição de filosofia eurocêntrica, branca e androcêntrica, que negligencia quaisquer contribuições que não correspondentes a estas características. Por isso, mesmo após ter sido convertida em personagem, Hypatia seguiu sendo majoritariamente citada por sua beleza, não pelo seu pensamento. Está falando de uma filósofa reconhecida em vida, que aparentemente era consultada politicamente, que estudou matemática, que era professora, tem participação dela nas ciências exatas em diversas formas, e ela fazia uma gama de coisas, assim, de amplas possibilidades, e ao longo de toda a história ela continua sendo mais lembrada por ter sido uma mulher muito bonita. Toda essa discussão, né, sobre a beleza dela recai sobre essa questão de ser um corpo branco ou não preto, né? E aí eu trouxe aquela citação ali em cima, que a filosofia é a mais branca dentre todas as áreas no campo das humanidades. Por que eu trouxe tudo isso, então? Para a gente pensar como que a história invisibiliza a participação feminina. Porque, como eu disse, essa mulher tinha muito a acrescentar
e até hoje ela ainda é principalmente lembrada pela sua beleza. Então, não é verdade que as mulheres não se interessaram ou não eram capazes de fazer filosofia, pelo contrário, sempre estiveram envolvidas nessas atividades, só não receberam o mesmo tratamento que seus colegas homens. É nesse sentido que a romancista Chimamanda fala sobre o perigo de uma história única, porque ela cria estereótipos. E o problema com os estereótipos é que eles, não é por eles serem uma mentira, mas é porque eles são incompletos e fazem com que uma história se torne única. Então, nós temos uma história sobre Pátia hoje, mas ela é uma história incompleta. Decorre de tudo isso uma enorme omissão da verdadeira história da filosofia, das contribuições femininas de pessoas fora do eixo estadunidense-europeu, né, nesse caso, de pensadores e filósofos não brancos, até mais do que negros ali. Essa ausência torna os currículos da história de filosofia muito simplistas e pobres, em comparação com a ampla gama de possibilidades a serem exploradas. Mais do que isso, não é um problema que se detém na academia, ele afeta diretamente desde a formação de professores até a educação básica, e com isso cria um eterno paradoxo. Os docentes, então, eles não são formados com essas outras possibilidades de filosofia, então muitas vezes dizem que não são capazes de ensinar, e com isso não fazem novamente, e essa coisa continua inalterada. Isso também é uma pesquisa do professor Nogueira, está lá no livro dele, ele aponta isso mais direitinho, esqueci de colocar a citação. Desde 2003, então, tem uma nova lei, né, que é 10.639, que obriga, né, o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Essa lei, junto com outras, e claro, tem sido muito importante também nos currículos de filosofia, para que a gente possa ampliar esse currículo e tornar ele mais verdadeiro. Porque a questão toda aqui não é simplesmente incluir mais autores e autoras ou preterir alguns a outros, mas simplesmente olhar para a história da nossa disciplina de uma forma mais verdadeira, porque enquanto esses trabalhos não forem incluídos, essa história está incompleta e ela acaba sendo uma mentira. Para encerrar, então, eu queria falar que a minha intenção é demonstrar como diversos assuntos perpassam essa abordagem, né, da biografia de Hipátia. Pautas como a invisibilidade das contribuições femininas à história da filosofia e o resgate delas. O estudo da cultura e história africana e, portanto, a verificação da Lei 10.639, além de todos os perigos de se crer em uma história única e lendária. Todas essas questões estão presentes nessa discussão e, com isso, se amplia o escopo dessas possíveis discussões. Eu coloquei novamente essa imagem aqui para poder dar mais atenção a ela nesse final. A autoria dela está aqui ao lado, do João Teixeira, Larissa dos Santos, Lawane Silva, Lívia Campinas e Maria Clara Silva. Esse desenho foi um trabalho que os alunos do meu estágio realizaram no final do ano do meu estágio, né? Como eu falei, aquela professora continua usando esse material nas aulas dela, agora já com toda uma nova... com muito mais possibilidade, né, de ensino, assim, muito mais estudos desde então. E esses alunos que tinham muitas dúvidas naquela época resolveram fazer um trabalho, ela propôs para eles um trabalho sobre mulheres na filosofia, eles escolheram Hipátia e resolveram fazer uma nova representação para ela. Então eles se basearam, pegaram elementos ali do lugar onde ela teria nascido, no atual Egito, né, na Alexandria, baseados numa amiga deles de lá, e fizeram essa nova representação para ela, com ele tem usado nas minhas apresentações com a autorização deles desde então. E eu deixo aqui o meu agradecimento e as minhas questões para serem discutidas com vocês. Muito obrigada, Esther. Agora eu vou passar para a Graziele.
Oi, aqui. Todo mundo me ouvindo? Eu tô sem falar no microfone. Primeiro, eu queria agradecer, tá aqui. Oi, você, direto. Não te vejo desde que você foi para os Estados Unidos, mulher. Olha só que loucura. Então, eu tô assim, numa alegria absurda de estar aqui. Ainda mais do lado da Bruna, muito, muito legal mesmo. Bem, antes de eu me apresentar, eu queria só fazer um contexto que eu entrei em 2018 na Unicamp, né? Foi o primeiro ano do Vozes aqui na Unicamp. E foi esse evento que eu conto essa história para todo mundo, que foi o que me fez querer ser filósofo. Eu cheguei aqui muito de paraquedas e quando eu tive a oportunidade de presenciar muita mulher falando de muita coisa, de muita filosofia, foi assim um choque imenso. E desde então só miro alto, assim, né? A gente tenta, né? E, enfim, é um prazer estar aqui hoje. Bem, eu sou a Grazi, né? Como eu disse, eu entrei em 2018 na filosofia, me formei ano passado. Agora eu entrei no mestrado na educação e meu mestrado é sobre a Bell Hooks, mas eu não quero falar exatamente sobre isso, sobre o meu projeto. O que eu pensei em falar hoje, eu gosto muito de um podcast da Camila Frender que chama Noia Minha. E o que eu tô aqui hoje é basicamente resolver minhas noias com vocês. É isso, preciso de ajuda. O contexto, né? Eu saí da graduação em filosofia direto para o mestrado em educação. Então, eu dei um salto, primeiro metodológico, segundo de tema, né? De abordagem. E fiz até mudanças de recorte dentro do meu próprio projeto. Eu comecei pensando no histórico da filosofia no ensino médio, na legislação do Brasil, pensando todo esse contexto da inserção da filosofia no currículo, principalmente depois da BNCC e do currículo paulista. Então, a minha proposta era fazer essa leitura, só que pós-graduação, não sabe, a gente sabe, mas quando a gente vive é diferente, né? Então, eu tive que mudar muito meu processo. Então, agora, nesse momento, eu estou fazendo uma busca mais próxima da Bell Hooks. Então, eu estou registrando alguns conceitos que vão me ajudar a pensar no que eu quero fazer. O título da minha apresentação é o título do meu projeto, só que eu tirei uma parte, que é a parte da filosofia engajada. E eu mudei um pouco essa perspectiva da filosofia engajada, né? Esse conceito vem de um conceito da Bell Hooks, que ela puxa de Paulo Freire, que é a pedagogia engajada. Daí a minha proposta era pensar uma filosofia engajada, né? Pensar o engajamento dentro da filosofia, não só dentro da pedagogia. Mas eu tô vários passos atrás, né? Que é pensar a pedagogia engajada. E um pouco do contexto onde isso está acontecendo. Como eu disse, me formei ano passado e esse ano estou dentro da sala de aula. Assim, do sexto ano ao terceiro ano sexto ano do Fundamental 2 ao terceiro ano do ensino médio. Então, é uma amplitude muito grande de assuntos, de idades, de temas e de disciplinas. E está sendo uma oportunidade para eu repensar esse meu ensino, né? Não só o ensino de filosofia, mas pensar o ensino. Então, eu preparei alguns conceitos. Eu peço desculpa que eu não trouxe slides, podia ter trazido pelo menos umas ilustrações, né? Umas fotos da escola, enfim. Mas eu pensei em trazer alguns conceitos e falar um pouco sobre eles, como eu pensei, como eles podem contribuir, e no final trazer um pouco do que eu quero fazer, de trazer um pouco da experiência que eu estou tendo dentro da sala de aula e fazer uma espécie de não é um realocar conceito, não traduzir a experiência de uma forma teórica. O que eu estou fazendo é o que eu estou descobrindo o que é isso. Como que eu relaciono a teoria com a prática. Daí a gente começa por aí, né? Tipo, tem esse primeiro ponto que eu acho que vai muito do que a Esther falou, dessa invisibilidade da história feminina dentro da filosofia, mas também toda uma invisibilidade de outros centros de conhecimento, né? A gente pensa muito numa filosofia eurocêntrica. Já no prefácio do segundo livro da trilogia, que é o Ensinar a Comunidade, todas as minhas citações são da Bell Hooks, tá? Tanto do Ensinando a Transgredir, Práticas para a Liberdade, o Ensinando Comunidade, Ensinando Pensamento Crítico e também o primeiro livro da trilogia sobre o amor,
que são as novas perspectivas. Daí, no prefácio do Ensino à Comunidade, a Edneia Gonçalves, né, que é uma pensadora que escreveu, ela já começa falando que a disseminação do mito da democracia racial atua direta e fortemente no silenciamento dos efeitos do racismo institucional no estabelecimento de processos educativos qualificados em todos os níveis e para a totalidade dos estudantes. Enfim, depois eu vou tratar mais da minha experiência, mas isso descreve, assim, perfeitamente o que eu tô, da onde eu estou saindo. E onde eu quero chegar é uma possível definição de educação que a Bell Hooks dá no Ensinando Comunidade, que é repensar o ensino como um elemento permanente, da experiência de mundo e da vida real. Que é muito o que nós filósofos fazemos, né? Quando a gente vai pensar filosofia, a gente pensa nessa experiência, né? Vou falar dessa tradução, né, da vida real a partir para a teoria. Daí a gente chega nesse ponto da teoria e prática, que foi onde a minha história com a Bell Hooks começou, que sempre foi uma coisa muito perturbadora na minha vida, principalmente quando eu li esse capítulo, foi que eu estava lendo a minha vida, praticamente, né? No Ensinando a Transgredir, ela fala bastante sobre como a teoria é um lugar de cura, como a teoria tem esse aspecto de leitura da realidade, uma compreensão e uma possibilidade de mudança. Então, quando ela vai falar das pesquisas feministas dentro da universidade, ela faz esse recorte racial também, né? Principalmente da não é silenciamento, é negação, né, da experiência das mulheres negras e também enfim, várias questões de apagamentos e silenciamentos dentro da teoria feminista. Daí eu vou ler algumas citações que eu acho relevantes, mas ela fala, quando ela vai falar sobre comunidade, ela fala muito, não só no ensino, né, mas ela fala muito sobre a criação de uma comunidade de conhecimento baseada em várias coisas, e uma delas é nessa reaproximação da teoria e prática. Então, eu peço licença para ler essa outra citação, ela fala assim, existe uma distância entre os valores que dizem defender e a sua disposição de fazer o trabalho necessário para conectar pensamento e ação, para conectar teoria e prática, para concretizar esses valores e assim criar uma sociedade mais justa. Então, ela fala muito dessa questão da comunidade. Esse é o capítulo sobre a ética amorosa. Então, a gente tem gosta de, né, debates éticos. Quando a gente tá numa aula de ética, a gente sempre vai falar de exemplos aleatórios, o exemplo do trem, sei lá, sabe, esse tipo de coisa. Né? A gente chega numa escola, as crianças nunca andaram de trem, tá ligado? Enfim, umas coisas assim. Então, ela fala, ela dá muita ênfase a essa distância entre pensamento e ação, teoria e prática. Ela fala, né, bastante sobre isso. Tem outra questão também que eu acho outro conceito que eu acho muito importante, que é a questão da integridade. Daí ela traz bastante o papel da religião. Ela se diz não, né? Ela fala bastante sobre o budismo, ela fala bastante da sua criação católica, de como isso é relevante, mas no livro sobre amor, ela tem o último capítulo que ela vai falar sobre os anjos. E a última frase do livro, ela termina o livro falando assim: quando os anjos falam de amor, eles não falam que apenas amando adentramos um paraíso terreno. Eles nos dizem que o paraíso terreno é nosso lar e o amor, nosso verdadeiro destino. Então, ela traz, assim, ela faz todo ela se embasa muito teoricamente para falar sobre essa questão do amor, que é o meu próximo ponto, do amor e tal, mas também dessa questão espiritual, né, do divino, dessas nossas relações que não são terrenas, né, e do lugar da onde vem essas possibilidades de amar, né, de ter, que é meu próximo ponto. A possibilidade de amar, né, ela descreve o amor, ela faz né, ela se embasa teoricamente para falar sobre o amor, então ela traz 6 pontos que são necessários para a existência do amor. O cuidado, o compromisso, a confiança, a responsabilidade, o respeito e o conhecimento. Não só isso, ela traz... Esse aqui eu achei a coisa mais filosófica do livro, eu esqueci de pegar o nome do autor, mas é um dos autores que ela se baseia para falar sobre o amor. Que esse autor fala o seguinte, que isso aqui eu acho, assim, a coisa
mais distante, mais filosófica e mais distante da filosofia que a gente conhece. O autor fala assim: o amor é o que o amor faz. Amor é um ato da vontade. Isso é, tanto uma intenção como uma ação. A vontade também implica escolha. Nós não temos que amar, escolhemos amar. Então, além, né, de ser uma escolha, é uma escolha que tem todos esses pontos: cuidado, compromisso, confiança, blá, 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 blá. E, enfim, daí ela falando sobre isso, ela falando sobre amor, quando ela fala de amor, ela fala dentro e fora do ambiente de ensino, né? Mas eu acho que ela, como a Bell Hooks, sendo uma pensadora muito ampla, tendo várias abordagens, ela fala muito de um lugar de integridade mesmo, assim, ela reforça muito que onde ela tá por inteiro. O que ela escreve por inteiro. Então, é muito difícil a gente separar esses aspectos da vida dela. Ela mesma fala isso em vários momentos, fala que toda essa construção dela enquanto professora também cruza esse lugar de pessoa, né? Ela fala bastante principalmente nesse livro do amor, ela fala bastante sobre as relações sociais e dentro do ambiente acadêmico e como elas assim, não são só acadêmicas, elas são sim sociais, né? Então, isso falar relações sociais acadêmicas é uma coisa que eu estou dizendo que é uma realidade, né? A gente não pode ser, ela não consegue separar. E sobre essa questão do amor também, o amor vem de um lugar também, como essa parte da teoria, de um lugar de cura, de um lugar de esperança, de um lugar de mudança, de um lugar de liberdade, de possibilidade. E eu peço licença para ler essa outra citação, que ela fala assim: a gente pode escolher como a gente reage aos atos de injustiça. Assumir uma responsabilidade, que é um dos pontos do amor, significa que, diante das barreiras, ainda temos a capacidade de inventar nossa vida, de moldar nosso destino de formas que ampliem nosso bem-estar ao máximo. Todos os dias que praticamos essa transmutação para lidar com realidades que não podemos mudar facilmente. Ou seja, o amor tem esse lugar de assumir as escolhas, de assumir as responsabilidades pela mudança. Isso tem. Eu quero muito. Depois eu vou ler essa citação de novo para fazer um link com uma das minhas experiências. Outros 2 pontos muito importantes para mim, que estão sendo para resgatar essa ideia da pedagogia engajada, é a questão da comunidade. Né? O segundo livro da trilogia é Ensinar a Comunidade. Dentre várias coisas que ela fala da diversidade, né, das diferenças, do reconhecimento das diferenças e da valorização da diversidade. Isso não é um parênteses, é parte do porquê isso é importante para mim. Eu sempre tive muita dificuldade em entender a diversidade. Tipo, a gente consegue pensar a diferença, a gente está sempre colocando a diferença nas nossas vidas, a gente está sempre pontuando as diferenças. Eu, principalmente enquanto uma mulher negra e lésbica, estou sempre assim colocando os lugares onde eu tô, onde eu não tô, onde as minhas estão, onde os meus estão e onde eles não estão. A gente está sempre pontuando essas diferenças. Mas a diversidade, principalmente sendo assim, tendo todos esses cruzamentos, é muito difícil pensar e explorar elas. Assim, a gente consegue, por exemplo, quando a gente está num ambiente de feminista, a nossa diversidade ela é ali, mas a gente está se colocando como diferente dos outros. Quando a gente está num ambiente onde tem a gente está num ambiente majoritariamente negro, onde a gente está em volta de pessoas negras, a gente também pontua as nossas diferenças e a diversidade é de fora. É muito difícil para mim ver a diversidade dentro daquele próprio grupo. Daí ela acabou comigo em uma citação. Ela vira e fala assim: sempre que amamos a justiça e nos colocamos do lado da justiça, recusamos binarismos simplistas. Nos recusamos a permitir que qualquer pensamento anuvie o nosso julgamento. Para mim, falar esse negócio de binarismo simplista me quebra, assim. Porque, novamente, enquanto uma mulher negra e lésbica, eu tô lá, temos as mulheres, daí a gente tem os homens. Pronto. Enquanto negra, tem os negros, daí tem os brancos. Daí, lésbica, daí tem os outros, tem o resto da comunidade, tem os héteros, tem não sei o quê, tem os héteros, tem tudo. Então, a gente é muito automático. E quando ela fala disso, é muito
enfim, é uma transmutação. Ela fala, né? Eu quero trazer de novo. Ela fala dessa. A gente pratica essa transmutação para lidar com as realidades que a gente não pode mudar facilmente. Assim, não dá para eu acabar com a homofobia. Então, reconhecer essa diversidade, né? Reconhecer as diferenças faz parte do processo. Além disso, a questão do pensamento crítico. Eu ainda não cheguei nesse livro analisando, né, ele foi lido, mas não foi analisado. Mas quando a gente vou falar de pensamento crítico a partir de um lugar de senso comum, assim, também muito freiriano, né? Pensar a crítica como uma leitura e proposta de mudança da realidade. Perfeito. Então, quando ela fala de pensamento crítico, ela fala assim: ao cultivar a consciência e a descolonização do pensamento, conseguimos as ferramentas para romper com o modelo dominador da sociabilidade humana e do desejo de imaginar novas e diferentes formas das pessoas se unirem. Então, novamente, tudo isso serve para eu pensar a pedagogia engajada. Pensar a pedagogia engajada vai me servir de pensar a minha experiência. Pensar a minha experiência vai servir como uma proposta de tentar entender o que é essa pedagogia engajada e por que a filosofia pode e deve se apropriar disso. Em primeiro lugar, a questão da teoria e prática. Quem me conhece, aquelas, né? Mas quem me conhece sabe que eu assim, sou uma pessoa muito desenrolada. Sou uma pessoa muito carismática. Eu trabalhei muito tempo como um eventual. Então, quando eu cheguei numa escola sendo massacrada pelo sistema, numa escola estadual, da periferia de Campinas, sendo massacrados pelo sistema, sabe? Salas que tem televisão, eles têm não sei quantos notebooks, tem não sei quantos computadores. Só que assim, a gente tem aluno do sexto, sétimo ano que não sabe ler. A gente vai levar esses alunos da informática, eles vão fazer o quê? Daí tá, beleza. Esse é um dos pontos. Mas, novamente, essa questão de teoria e prática. Passei anos, durante minha graduação, pesquisando e me envolvendo com teoria feminista. E eu chego na escola para ver aquela criançada louca. As meninas de topzinho, a diretora proíbe. Daí as meninas ficam loucas da cabeça. Por que não pode vir de top? Daí eu tenho que. Uma pessoa que só durante 6 anos de graduação, acho que eu não vim de camiseta uma vez. Tava sempre de regata, de cropped, e vou trabalhar só de camiseta. Chego lá, vejo aquelas meninas e assim, tudo que eu quero falar para elas é, gente, o machismo é uma bosta, entendeu? Desculpa o palavreado. O machismo é uma bosta, a gente tem que se cuidar. Só que não é assim. A gente tem que fazer uma leitura do ambiente e, assim, vi muitos assédios acontecendo, a gente tem todo, né, um histórico de assédio dentro da filosofia, dentro da Unicamp, não sei o que, não sei o que lá. E levar esse conhecimento para a escola é um desafio. Tudo aqui é um desafio, tá? Por isso que eu quero que vocês me digam se eu tô louco ou não, se tem a ver ou se não tem nada a ver. A questão da integridade. Às vezes eu vou de guia para a escola, guia de Umbanda, vou por dentro da camiseta, assim. Tem muito aluno crente, muito, muito, muito aluno crente. Novamente, uma periferia, né? Então, a estatística tá aí, não sou eu que tô falando. Então, tem muito aluno crente e eles são localizados. Tem um grupo de oração na escola. Tem um grupo de oração. Eles se juntam lá e rezam. Só que sempre tem meia dúzia de pessoas que as criancinhas viram e falam: que lindo o seu colar, que é isso? Ou outro chega: é de Mimbanda? O quê? Umbanda? Ah, é sim, não sei o quê. Tem esse. Daí outro chega lá: nossa, professora, legal, eu tô há 7 anos no candomblé, não sei das quantas, um negócio que eu não conheço. A gente, aluno do 3º ano, a gente sempre conversa, troca umas ideias, sabe? É uma abertura que, assim, é uma abertura que eu tô tendo lá com eles. É uma vulnerabilidade que eu tô me colocando ali, mas eu tô sendo totalmente íntegra. Eu não escondo nada deles. Eu não escondo, eu não tenho. Se eles perguntam, eu respondo. Daí a gente vai para essa questão do amor. Cuidado, compromisso, confiança, responsabilidade, respeito e conhecimento. Como eu disse, é uma escola muito complicada, massacrada pelo sistema, né? Sistema estadual, sistema municipal, sistema de gestão, enfim. E a gente chega lá, eu dou aulas de tecnologia e orientação de estudos. São matérias que a gente usa majoritariamente computador. Novamente, as crianças não sabem ler. Durante muito tempo a gente não conseguiu usar computador. E sei lá, foram 1 mês de aula sem a gente poder
ter aula de tecnologia, inovação e informática sem computador, sem informática, fazendo coisa na lousa. Então, eu usei todo esse espaço, todo esse monte de aula, para conhecer os caras. A gente chegava, conversava, fizemos combinados. Daí eu vi que a coisa estava ficando muito louca. Eu fiz uma intervenção. Toda aula, a gente faz uma autoavaliação. Eles têm que se dar uma nota de 0 a 10 em respeito, organização, contribuição e responsabilidade. Ou seja, eles fazem esse movimento porque não é meu lugar chegar para eles e falar, você é irresponsável. Não é meu lugar. É também, às vezes, depende. Mas assim, não ali no dia a dia. Eles viram e falam assim, professora, manda fulano ficar quieto. Eu falo, eu que tenho que mandar fulano ficar quieto ou ele que tem que ficar quieto? Né? Criar essa coisa. E assim, pode parecer muita besteira, mas é muito comum nos primeiros dias de aula. Tá acabando? Já acabou, né? Tá bom, só para encerrar. Posso contar só mais 2 casos? Meninas aí, desculpa, só mais 2 casos. Tem, assim, pode parecer besteira, mas é muito comum, principalmente professora quando chega nova na escola, recebe muita cartinha, os alunos abraçam, não sei o quê, só que isso passa. Só que ontem mesmo, sei lá, comecei a dar aula faz um mês. Só que ontem mesmo, os alunos chegaram para mim e falaram, eu fui dar uma aula, eu tava muito cansada, tava tendo um dia bosta, eu não recebi, entendeu? Eu tava com uma dor nas costas, absurda. Daí eu cheguei pra eles e falei, nossa, gente, eu tô péssima hoje, vocês precisam colaborar comigo. Eu sou muito apelona também, eu parto muito pra esse lugar emocional. Eu apelo muito. Daí, só que eu cheguei pra eles e falei, eu tenho 2 textos pra passar, vocês querem copiar um ou vocês querem copiar 2? Eles, daí, eu quero um, quero 2, você quer? Todo aquele caso. Daí tá, eu sempre deixo eles escolherem. Eu dou isso na mão deles. E chega no final da aula, eles viram para mim e falam, professora, você é a melhor professora. Daí outro vira e fala, não, você tá puxando saco. Daí outro vira e fala, não, ela é muito boa mesmo, porque olha só o que ela fez com a gente. Era pra gente copiar 2 textos, a gente copiou um só. Veja só. Porque assim, não foi, eu tô boazinha. Não, eu dei essa responsabilidade na mão deles. A gente vai ter isso de outra forma. Eu preparei a aula, enfim, tem todo esse trabalho, né, de ter opções. De ter opções. Opções para mim também. E então tem todo esse lugar de tipo de não buscar isso, mas isso chegar em mim. Chegar esse carinho, esse afeto, essa troca do mesmo e falo para eles. Daí tem esse outro caso, né? Que é muito louco, muito louco. Eu tô dando aula à noite, eles têm um itinerário formativo que chama liderança. São 2 aulas. No segundo ano do ensino médio. E tem 2 aulas de liderança e uma aula de história. Essa semana aconteceu um negócio muito louco. Que eu cheguei, as aulas de história são a penúltima da sexta-feira. Nunca tem essa aula. Eles sempre vão embora mais cedo, os professores faltam, então nunca tem essa aula. E as de liderança são as 2 primeiras da segunda-feira. Daí eu cheguei lá para eles e falei, não sei o que lá. Não tô afim de dar aula de liderança hoje, posso dar aula de história? 2 aulas de história. Eu dou essas 2 aulas, né? Eles falaram, sim, por favor. Só que aconteceu um negócio muito louco. Um outro menino que sabe que eu dou aula de filosofia, virou para mim e falou, professora, por que você não dá aula de filosofia? E eu fiquei, gente, novamente, uma escola pública, estadual, da periferia de Campinas, e os caras sedento por conhecimento. É um negócio insano. Eles não têm aula de filosofia, eles gostam, eles vêm no TikTok, eles vêm no YouTube, eles conhecem conceitos. Uma menina, no primeiro dia de aula, não sabia nem meu nome, virou e me perguntou o que você acha dos estoicos. Tá ligado? Tipo, ela viu um vídeo no YouTube, ficou curiosa e veio perguntar pra mim. Sabe, esse tipo de coisa acontece, é muito real, e a gente precisa estar aberto para esse tipo de coisa. E só para fechar, eu queria terminar lendo uma citação. Tem 2 citações que eu queria ler, mas eu vou ler essa que eu acho que é mais impactante. Não que eu acho que eu tenho muito sucesso, que eu acho que eu tenho uma jornada ainda muito grande pela frente, e além disso eu tenho uma abertura muito grande, uma abertura intelectual e emocional, assim. Eu chego em todo lugar que eu vou na escola, de coração e mente totalmente abertos. Não acho que eu tenho muito sucesso, mas a Bell Hooks fala assim, o meu sucesso, como de outros intelectuais sortudos, cujas ideias vão contra a norma, é um constante lembrete para o fato de que não há sistemas fechados, que todo sistema tem uma lacuna. E esse espaço é um lugar de ver possibilidades. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Grazi. Nossa, passou um pouquinho, tudo bem. Então agora a gente vai ouvir a
a Ana e a Carla. Fiquem à vontade. Oi, bom dia a todas, todos, todes. Eu vou tentar projetar aqui, e aí vocês me avisam se aparecer, tá bom? Foi? Foi. Bom, então eu vou iniciar pedindo a vocês bastante paciência e também generosidade, porque eu e a Carla, nós somos de letras, né? Nós somos da análise de discurso de linha pechetiana, linha francesa, e sempre foi um desejo meu participar desse evento, né? Então, desde antes, né, nas outras ocorrências, assim, eu olhava e pensava, nossa, gostaria muito de participar, porque é um tema que eu estudo e também conversa com um tema que a Carla estuda. E aí pensei, né, esse ano, por que não? Fiz o convite para a Carla, mandei, e aí as meninas convidaram para participar dessa mesa, eu fiquei muito feliz, muito honrada. E aí já quero adiantar que talvez a gente fale de algo que para vocês da filosofia já está muito batido, vocês já discutem bastante, ainda mais num evento como esse, mas para nós da análise de discurso é um tema relativamente bem novo, e aí a gente quer então trazer algumas discussões, alguns apontamentos e principalmente, né, trazer alguns pontos para reflexão e aí, né, pensarmos juntas ali essas questões. Então, eu vim, né, da área da filosofia, eu me formei em filosofia lá nos idos de 2013, e aí depois disso fui dar aula de filosofia na rede estadual também. Então, com a colega falando, eu me lembrei de muitas situações que eu vivi também, assim, muitos alunos sedentos por conhecimento, também muitos desinteresse, mas enfim, né, isso é papo para outro dia. Mas depois eu voltei para a área das letras, que foi uma das minhas primeiras formações também, e aí fiz o mestrado em análise de discurso, e agora eu estou terminando o doutorado na mesma linha. E aí, né, sem mais delongas, o nosso título aqui para a gente discutir um pouquinho é Representação de Imagens de Mulheres Negras na História da Filosofia, e como isso foi silenciado pela via do apagamento na educação. Né? Então, como a gente não tem imagens de filósofas, como a gente não tem estudos de textos de filósofas, eu mesmo na minha graduação não estudei nenhuma filósofa, sou formada pela UniOeste, lá era um viés bem metodológico centrado na metafísica, a gente não estudou muito materialismo também, enfim, mas né, a gente não estudou mulheres em nenhum momento. Ouvi falar da Hannah Arendt, ouvi falar da Simone de Beauvoir, mas nunca estudei nenhum texto delas, que dirá uma mulher negra ou uma mulher indígena, né? Uma filósofa negra ou indígena. Bom, então, para iniciar aqui, eu peço licença para ler um trecho do texto que a gente está produzindo, né, para publicação, e falar que a filosofia ao longo dos séculos tem sido frequentemente retratada, apresentada como um domínio reservado a figuras masculinas, quase exclusivamente brancas e europeias. Quando nos questionamos sobre a aparência de um filósofo ou filósofa, o nosso imaginário social é acionado e apresenta-se moldado por estruturas historicamente excludentes ao que se refere a raças, etnias e gêneros, inclinando-se inevitavelmente em direção a uma apresentação controlada. Então, sempre que a gente pensa assim, eu faço muito essa pergunta quando eu vou apresentar algo do tema para quem está assistindo. Se eu falo filosofia, o que vem na sua mente? E aí, nunca alguém me respondeu Sueli Carneiro, nunca alguém me respondeu Djamila Ribeiro. É sempre assim,
um homem branco, ou então Platão, Aristóteles, né? Imagens que vinculam ao homem branco eurocentrizado. No entanto, essa visão estreita da filosofia não é apenas limitada, mas também perpetua um lugar comum e preconceitos ao desconsiderar vozes e perspectivas essenciais para uma compreensão abrangente da filosofia ao aproximar-se de uma realidade tão plural. A gente sabe que não existem só homens brancos europeus que fizeram filosofia. O gesto analítico desta apresentação perpassa essa visão pactuada ao destacar a importância de revisitar e fornecer sentidos outros na circulação de representações tradicionais da filosofia, que foram acomodadas por preconceitos históricos, descrevendo uma estrutura que tem marginalizado desde o início mulheres, mulheres indígenas, mulheres pretas. Sendo assim, a análise tenciona como forma de restituição histórica mulheres negras que ocupam a posição sujeito de filósofa da naturalidade. Mesmo diante da condição de produção discursiva marcada por uma estrutura racista, que por vezes silenciou o protagonismo filosófico e a contribuição feminina ao longo da história, essas filósofas, e não somente essas que a gente vai trazer, conseguiram despontar com reflexões filosóficas conectadas com a compreensão da realidade do real. Suas vozes e reflexões vêm fazendo a diferença não apenas no âmbito acadêmico, mas também em momentos cotidianos. E aí a gente também vai trazer um pouquinho de como é que elas pensam a questão da educação. Então, como não chamá-las de por fim, nossa interpretação será organizada pelo viés da análise de discurso pechetiana, abordagem teórica que vai nos auxiliar na desconstrução de discursos e imagens que moldam a concepção do filósofo para se reparar e repensar a imagem da filosofia. Eu vou passar rapidamente, então, sobre alguns conceitos da análise de discurso e suas materialidades. Nossa pesquisa ela se inscreve na perspectiva teórica da análise do discurso pechetiana, metodologia formulada por Michel Pechet, filósofo francês. Conforme afirma Orlandi, filósofa brasileira, a análise do discurso tem a linguagem como instrumento mediador entre o ser humano e a realidade que o cerca. Nesse horizonte teórico, o discurso é entendido como uma mediação que torna possível tanto a permanência e a continuidade, quanto o deslocamento e a representação e transformação do homem e da realidade que ele vive. Para analisar o discurso, devemos assim levar em conta o ser humano na sua história, compreendendo os processos e as condições de produção da linguagem, considerando as situações que foram produzidas dos dizeres, bem como as relações estabelecidas entre os sujeitos e os ditos e não ditos. Para conseguir tal demanda, a análise de discurso, segundo Orlandi, possui 3 filiações teóricas: a linguística, o materialismo histórico e a psicanálise. Essa metodologia trabalha com a noção de análise da materialidade discursiva, sendo essa não somente a língua ou a gramática, mas sim o discurso, entendido como efeito de sentido entre os locutores. Por isso que a gente pode, na análise de discurso, não considerar só o que está sendo dito em palavras e textos escritos, mas também por via de imagens, que é o que a gente objetiva nessa apresentação. Em outras palavras, ao falar da materialidade para análise de discurso pechetiana, não é a língua que estamos tratando, mas de discurso, quer dizer, de uma ordem própria, distinta da materialidade da língua. Não da ordem do gramatical, mas da ordem do enunciável, a ordem que constitui o sujeito falante em sujeito de seu discurso e a qual ele se assujeita, segundo Curtin. Assim, essa metodologia para Orlandi é um percurso que se inicia pelo estabelecimento de um corpus e que se organiza a partir da natureza do material a ser analisado e a pergunta que lhe origina. O corpus que analisamos é formado por imagens de mulheres para retratação histórica de filósofas negras. E aí, quando a gente vai pesquisar assim no Google, por exemplo, eu não sei se vocês já fizeram esse trabalho, mas essa geração de dados, mas quando a gente digita assim, filósofa no Google, ele automaticamente já corrige para filosofia. E aí eu fiz a tentativa de colocar filósofo para ver o que aparecia. E aí também corrige e coloca assim, filosofia filósofo.
E aí aparece uma série de imagens de homens, né, que fizeram filosofia. E aí homens muito falados, né, dentro dessa filosofia, como Aristóteles, Sócrates, Descartes, Platão, Kant, Nietzsche, e assim, né, por diante. E aí aparece, né, na sequência, quando a gente pergunta para o Google o que é filósofo, ele corrige e coloca a definição de filósofo. Então, filósofo para o Google é alguém que pratica filosofia, a qual envolve investigação racional das áreas que estão fora da teologia ou da ciência. E aí, quando a gente pergunta para o Google o significado de filósofo, ele coloca como aquilo que é o feminino de filósofo. A gente sabe que nos dicionários, sempre a entrada de um termo feminino vai aparecer o termo masculino para definição. Mas é um outro ponto que a gente traz aqui. Por quê? Né? Por que há essa masculinização da língua? E por que o Google corrige filósofo para filosofia? Quer dizer, não existem filósofos ainda para o Google. Depois que ele aprende, o algoritmo aprende que você está pesquisando sobre filósofos, aí sim ele já entra com a definição de filósofo. Mas até o algoritmo aprender, ele vai colocar como algo errado, como uma correção, e vai colocar filosofia. E aí, nas primeiras entradas, aqui eu trouxe algumas imagens que aparecem de quais são as filósofas para o Google. E aí é interessante que até aparece algumas filósofas brasileiras aqui, né, como a Yara, a Márcia Tiburi, mas a maioria das filósofas, né, não, a primeira página de pesquisa do Google não traz nenhuma filósofa negra, e as filósofas negras elas vão aparecer só na terceira página de busca de imagens do Google. Então, sobre isso, falar sobre as mulheres, ou em especial falar do feminino, é falar sobre uma condição que remete a memórias e imagens, a lugares sociais e posições sujeitos no discurso, marcando lugares que são designados a estas ao nascer e que são solidificados e reforçados ao longo de seu crescimento. Para Garcia, a categoria mulher ou mulheres foi construída por uma série de discursos, como o patriarcal, o feminista, o das políticas públicas, o lexicográfico, o midiático, entre outros, que não só tentaram dizer sobre as posições que as mulheres podem ocupar na sociedade, como também contribuíram para a circulação de imagens que ora violentam, ora exaltam esse segundo sexo. Ainda de acordo com a Garcia, dizer sobre mulheres, filiando sua memória discursiva, isto é, aquilo que já foi dito antes, atravessada por uma formação ideológica, é nomear as mulheres designadamente como a espaços locais e espaços de domínio privado, não ocupando espaços públicos, como ambientes do púlpito, ambientes políticos, ambientes escolares, né? Isso ao longo da história. E aí, para já me encaminhar para o final da minha fala, eu queria dizer um pouquinho sobre o silenciamento, de como é que o silenciamento se dá pelo viés do apagamento. Então, considerando que uma das formas de silenciamento que recai sobre as mulheres é pelo apagamento pele na história da filosofia, em que estas são silenciadas enquanto filósofas, autoras, historiadoras, tradutoras, entre outras posições ocupadas enquanto produtoras de conhecimento, numa das pesquisas que eu realizei durante o mestrado, eu pesquisei todas as universidades federais do Brasil que traziam no seu curso de filosofia grades de matérias de cunho histórico. Dentre esses, eu selecionei 15 universidades federais. Dentro dessas 15 universidades federais, eu analisei todas as ementas dos cursos de cunho histórico, e aí, dentro de 90 disciplinas, o total de 1.689 textos foram citados enquanto bibliografia básica e complementar. E desses, apenas 65 textos eram de autoria feminina, autoria
de filósofas ou historiadoras, né? Enfim, mas nenhuma era de mulheres negras, nenhuma era de filósofas negras ou indígenas. Então, sobre o silenciamento, conforme afirma Orlandi, geralmente costumamos pensar o silêncio como vazio, como falta, isto é, concebemos como ausência de som, palavras ou imagem. Porém, na análise de discurso, o sentido de silêncio, de silenciamento, é de significação. Aquilo que não está dito significa tanto quanto aquilo que é dito. Então, o que está dizendo para a gente essa não presença de mulheres, esse apagamento histórico de mulheres nos cursos de filosofia, né? Enquanto produtoras de conhecimento filosófico, por que as mulheres não aparecem? Por que elas não estão sendo citadas? Por que elas não estão sendo estudadas? Ainda pelo viés da análise de discurso piagetiana, Orlandi afirma que o silêncio é da ordem da contradição constitutiva, situada na relação do um com o múltiplo, aceitando a reduplicação e o deslocamento que nos deixam ver que todo discurso sempre remete a outro discurso que lhe dá realidade significativa. Então, o que está sendo dito sobre mulheres filósofas, ou o que está sendo não dito sobre mulheres filósofas e mulheres filósofas negras e indígenas, para que haja um apagamento dessas filósofas nos cursos de filosofia e também nos cursos de ensino médio. Então, nós acreditamos que o silêncio que recai sobre as filósofas, no exemplo dado da educação, é da ordem da censura ideológica, não porque proíbe, por meio do aparelho ideológico, escola, na instituição das universidades federais, a existência ou o uso de filósofos e de suas produções, mas sim porque se filia enquanto uma formação discursiva que atravessa a filosofia em disciplinas de viés histórico, dizeres perpassados por uma filiação, por uma formação ideológica de ordem do patriarcal, que entende histórica e ideologicamente homens como pensadores de conhecimento, ocupando espaços públicos, e mulheres como espectadoras, ocupando espaços privados. Daí eu queria passar a palavra para Carla, não sei, Carla, você está podendo falar? Acredito que sim. Só um aviso, vocês têm mais uns minutinhos só para encerrar, tá bom? Tá. Mas se passar um pouquinho, a gente pede desculpa. Nossa próxima mesa já é logo em seguida, então a gente não pode atrasar muito. Sim, a gente pede desculpa pelo adiantado. Imagina, tranquilo. Pode falar, Carla. Oi, gente. Então, aí eu passo bem rapidinho, então, porque é muito importante, então, para o nosso trabalho, é realmente trazer a imagem dessas filósofas que para permear, na verdade, esse imaginário controlador, então, do que é, o que não é, que nos coloca, então, enquanto sujeitos na sociedade. Então, a imagem filosófica em reconstrução, as filósofas negras. Então, a Constituição imaginária é intrinsecamente relacionada à função da repetição de dizeres que são regularizados para que os sujeitos os utilizam para engendrar o discurso. No entanto, é importante ressaltar que esses dizeres não estão dispersos, mas adaptados a uma formação discursiva. O que o sujeito diz não é imune de influências, pelo contrário, são moldados pela interação com a ideologia. Um discurso é sempre pronunciado a partir de condições de produção dadas. Então, para pensar em mulheres negras, brasileiras, que têm contribuído para o pensamento filosófico, nós trouxemos algumas imagens para que a gente possa, então, divulgar no sentido de acoplar mesmo ao nosso imaginário enquanto imagem. Assim como a Ana já havia dito, essa imagem que ela é direcionada quase que sempre para uma imagem somente. Então, nós trouxemos algumas. A Sueli Carneiro, que é uma filósofa e ativista, que desempenhou um papel fundamental no movimento negro e feminismo no Brasil. E aí, agora é claro que eu vou passar de uma maneira bem simplista e mais rápida sobre ele, por conta do tempo. Ela é cofundadora do IGLE10, Instituto Mulher
e autora de artigos e ensaios sobre racismo e gênero. A Lélia Gonzalez, que também é nome importante na filosofia dos estudos raciais no Brasil. Então, a sua obra e ativismo contribuíram para a contribuição das interseções entre raça, gênero e classe no país. A Conceição Evaristo, que foi muito aos seus dizeres no mestrado, inclusive, que é uma renomada escritora, intelectual, acadêmica brasileira, que desempenhou um fundamental papel na literatura, empenha também, né, um fundamental papel na literatura brasileira e na promoção da cultura no Brasil. Ela é conhecida por seu trabalho que aborda questões de raça, identidade e desigualdade racial. A Beatriz do Nascimento é importante pensadora na luta contra o racismo e pela direitos do Brasil. Foi uma das fundadoras do Negro Unificado e contra a discriminação racial. Importante na luta contra a igualdade racial no Brasil. Também foi escritora intelectualmente, destacando-se por sua contribuição para a reflexão brasileira e a questão racial. Ela abordou temas como a valorização da cultura negra, cultural e a luta por igualdade. E, por fim, nós trouxemos a Djamila Ribeiro, que é uma autora e ativista brasileira conhecida pelo trabalho no feminismo e luta contra o racismo. Ela é autora dos o feminismo negro e um pequeno mapa. A Djamila e a Angelina, então, a única que a gente encontra assim, mais atrelada à terminologia filósofa, né? As outras, então, não encontramos assim com tanta facilidade. Bom, em se tratando de mulheres negras, não se imagina brasileiro que possam produzir literatura ou ser intelectuais, produtores. Ainda existe um imaginário ou uma preferência em uma coisa sobre nós. O branco pode, as suas pesquisas próprias, a partir da sua realidade, ainda pode ter a pesquisa em relação à realidade do outro. Podem falar sobre brancos, sobre negros, sobre indígenas, podem falar sobre toda a situação, porque essa competência deve ser reconhecida. É muito recente essa afirmação de termos possibilidades de termos das nossas realidades como nossos futuros. Mas hoje já há uma massa crítica a nosso respeito produzida por nós mesmos. Não essa possibilidade como também. E isso, de certa forma, também tem colocado outros brancos procurando ler nossas teorias e nossas próprias ciências para ter mais competência em compreender o material e colocamos uma questão da Conceição Evaristo, né, sobre esse da intelectualidade da mulher negra. Quer que eu continue daqui, Carlinha? Pode, por favor, Ana. Bom, então, para as nossas considerações finais, né, a gente percebe que mesmo em condições adversas de produção de discurso e em meio a uma estrutura racista que muitas vezes silenciou a contribuição ao longo da história, essas filósofas conseguiram emergir a partir dessa posição sujeito, enriquecendo o discurso filosófico com reflexões mais profundamente conectadas à compreensão da realidade e causando impacto significativo no cotidiano, assim desafiando e desconstruindo as hierarquias tradicionais da filosofia, propondo novas maneiras de abordar questões filosóficas. E aí a gente traz uma citação do Péchet para finalizar, dizendo que não há dominação sem resistência, né? Então, mesmo que haja esse apagamento institucionalizado das filósofas negras e das filósofas indígenas,
há movimento de resistência, e há movimento de resistência como, por exemplo, esse mesmo evento e a gente está aqui discutindo essas mulheres e está trazendo para análise, para reflexão, as obras delas, os seus posicionamentos e a sua existência. Então, eu e a Carlinha, né, queremos agradecer à CAPES, à UniOeste e ao Porta-Vozes de Mulheres na Filosofia. Muito obrigada a todas, todos e todes, e estamos abertas a sugestões, a perguntas e a tudo que vocês gostassem de falar para a gente, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, a gente tem alguns pouquinhos minutinhos, a gente pode abrir para alguma questão. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém? Tá bom. Passa esse microfone lá para ele, só vou ter que ligar. Olá, bom dia, tá funcionando. Oi, pessoal, com licença, né? Primeiramente, quero parabenizar o evento, as pesquisadoras, e enquanto vocês se apresentavam, fiquei refletindo, principalmente depois da Grazi, né? A questão da escolha, né? As escolhas que são feitas, né? Eu acho que isso passa por todas as pesquisas, e eu queria ouvir mais de você, amiga, sobre quais escolhas, no contexto da universidade, poderão ser feitas para melhorar o ensino de filosofia, né, no ensino superior. Tá, no contexto da universidade, eu acho que o primeiro ponto é reconhecer a importância da educação básica. Assim, quando a Bell Hooks ela fala muito da distância da teoria e prática, mas também a distância que daí ela vai relacionar a teoria como o ambiente universitário e a prática como educação básica. E essa distância é muito real. Eu acho que primeiro tem que acabar com isso. A gente não está produzindo teoria, a gente também faz prática, querendo ou não, sabe? Eu acho que tem que reconhecer e reconhecer que na educação básica também tem teoria, né? E assim, não é... Tava rolando essa discussão no grupo das pessoas da filosofia, sabe? Que é a questão do estágio, sabe? Tem que reformular a concepção de educação básica. Sabe? É a resposta, mas não é a solução, né? A gente conversa melhor depois, porque eu tenho muitas ideias, no caso, né? Mas eu acho que seria muito bom nesse sentido. Por exemplo, só um caso que eu acho que tem muito a ver com tudo que elas falaram também, que quando eu fui fazer o processo de seletivo do mestrado na educação, a bibliografia era o livro do Renato Nogueira, Ensino de Filosofia, a Lei 10.639, essa era a bibliografia. Outra bibliografia era o Gramsci lá, mas tinha um outro livro que era um compilado de mulheres na filosofia. Essa era a bibliografia do curso de mestrado na educação. Daí, enfim, né? Posso falar como é aqui, mas tipo, a gente sabe como é um descaso total, e eu acho que tem que acabar isso, é a primeira mudança, é reconhecer a importância da educação básica. Espero que eu tenha te respondido. Eu sei que você também tem muitas ideias aí. A minha pergunta, tá. Eu queria perguntar primeiro para a Esther, é uma pergunta mais metodológica, qual é a diferença entre pesquisar o quanto você adentrou no próprio produção da Hipátia? Eu fiquei curiosa com aquele negócio da matemática lá, de que alguns trabalhos de matemática são dela. Eu fiquei curiosa sobre isso, o quanto você adentrou na produção dela. E eu queria perguntar para Ana e para Carla também. Muito legal, muito legal. Mas vocês têm alguma... Eu achei muito interessante o resultado da pesquisa que a Ana fez, né, lá dos 65 textos, e nenhuma negra, mas alguma brasileira. E também, e porque quando vocês falam mulheres negras, tem alguma visão sobre... não sei, sobre produção fora da filosofia? Ou é focado só nas filósofas mesmo? Curiosidades. Obrigada, gente.
Obrigado, Zé, pela pergunta. Quem quer responder primeiro? Pode começar, Esther. Tá. Bom, então acho que a Ana e a Carla podem tentar dar uma resposta rapidinha, e aí depois a Esther responde, pode ser? Pode ser. Obrigada pela pergunta. Deixa eu ver se eu consigo responder. Dentro das 65 obras, né, nem todas eram de mulheres diferentes, muitas se repetiam. E aí, tinha, sim, algumas filósofas brasileiras. Eu estou tentando achar aqui na minha pesquisa, porque eu fiz uma tabela de todas as mulheres que foram ditas, sabe? E aí aparece, né, a Marilena Chaui, que é uma filósofa da educação muito importante, a Bárbara Cassim, Susana de Castro, a Maria Lúcia Aranha, quem mais? Deixa eu ver. A Sônia Silva, e essas são filósofos que a gente até conhece, trabalhando na educação, a gente até conhece, né? Já ouviu falar, já leu algum livro, mas dentro, por exemplo, né, eu tenho aqui um livro de filosofia da Aranha e da Maria Helena Pires Martins, que é Filosofando, Introdução à Filosofia, só que dentro do livro não tem nenhuma filósofa citada, sem ser a Beauvoir e a Arendt. E aí, eu não sei, posso, claro, né, ter deixado passar, mas, assim, do que eu estudei desse livro aqui, também não traz filósofas. E a gente, na análise de discurso, por exemplo, o que eu estou estudando agora no doutorado, eu estou estudando 3 filósofas, infelizmente não são filósofas negras, porque não deu tempo, dentro do meu recorte teórico, não deu tempo de eu trazer as mulheres negras, que eu gostaria de trazer, né? Mas eu espero que no pós-doc eu consiga, já encaminhando, né? Consiga estudar um pouquinho. Até porque também eu acho que é mais o meu lugar de escuta, né? Não é o meu lugar de fala, então eu preciso estudar muito mais ainda para poder pesquisar sobre isso, né? Mas eu trago o recorte de 3 filósofas que são a Salomé, que ela é uma psicanalista, e... Ai, meu Deus, me fugiu agora. Enfim, eu já lembro e já falo. E a gente também, dentro da análise de discurso, a gente trabalha muito com materialismo histórico, psicanálise e linguística. E aí, eu, pelo menos no meu trabalho, considero que, assim, se você faz teoria, se você faz escrito, se você pesquisa, por que não você pode ser considerada filósofa? Então, eu trabalho que... Eu acho que todas as minhas pesquisas feitas com a Orlandi, né, todas as... Maria Leandro Ferreira, a Suzy Lagazzi, todas essas eu considero como filósofas da linguística. Então, né, da filosofia da linguagem. Então, eu não sei se eu te respondi, quero passar também para a Carlinha, e desculpa ter me alongado na resposta. Ana, eu acho que é isso mesmo. E aí, pensando que essas
intelectuais que a gente trouxe que não tem esse dito como filósofo no sentido acadêmico tradicional, né? Mas essa vasta contribuição delas literariamente, discutindo a questão acadêmica. Então, embora a formação delas não seja especificamente em filosofia, as contribuições dela abordam questões filosóficas, epistemológicas, que eu acho que são muito importantes também. Então, por isso, a gente trazê-las para a nossa discussão. Obrigada pela pergunta. Vocês me escutam? Sim. Ok. Era sobre a produção da Hipátia, né? Como foi procurado, eu queria ter falado várias coisas ainda na minha apresentação, mas eu perdi as minhas anotações, então eu sinto que algumas coisas ficaram meio soltas. Mas, enfim, como eu falei, pesquisar sobre ela diretamente é bem impossível. Assim, a gente tem que pesquisar sobre as pessoas na vida. O melhor material para isso ainda são as cartas do Sinésio, que foi um aluno dela. Ele virou o bispo da igreja. Então, por mais que tenham se perdido muitos materiais, porque Alexandria foi saqueada e queimada 1 milhão de vezes, a biblioteca foi destruída, enfim, perdeu-se muito material e acredita-se que os materiais, vários delas, foram perdidos nesses conflitos. Mas outras pessoas. E como o Sinésio foi uma pessoa muito importante, assim, socialmente também, ainda tem... E ligado à igreja, né? Porque isso fez com que as cartas dele fossem preservadas de certa forma. Dele, assim, ele é a fonte mais... E a questão da matemática é uma disputa também na história dela, porque muitos historiadores dizem que ela foi matemática e muitos historiadores dizem que não foi. E aí entra naquela discussão de novo de ela não era tudo isso, ela só é famosa pela forma como ela morreu, ela é famosa pelo pai dela. A questão é que historiadores da matemática, e aí eu não tenho como comprovar isso matematicamente, mas historiadores da matemática já analisaram os trabalhos do pai dela, e aí eles dizem que foi encontrado trabalhos de historiadores em momentos diferentes, em tempos diferentes, em locais diferentes, que não tinham conhecimento, até onde se sabe, um do outro, e os dois chegaram ao mesmo resultado, que tem uma certa forma de elaborar os resultados ali, desenvolver a teoria matemática, que é diferente do resto do trabalho. E aí isso seria uma marca de uma segunda pessoa, e que faz total sentido que seja da Hipátia, porque ela é acreditada como uma espécie de revisora, ou até a pessoa que transcrevia os trabalhos do pai. Porque a teoria que segue é que o pai dela fazia esses trabalhos matemáticos, astronômicos, mas era ela quem fazia as anotações, né, e os cálculos. Então, é assim que a gente tem essa confirmação na matemática hoje. Muito obrigada pelas respostas. A gente vai ter que encerrar a mesa para poder começar a próxima. Gostaria de agradecer todas as falas de hoje. Foi muito bom ver vocês. Espero que numa próxima edição a gente possa contar com a presença de vocês também, porque essa temática do ensino de filosofia realmente deve ser levada a sério, né? E a gente faz isso aqui no Vozes. Fica o convite aí para vocês continuarem aqui assistindo com a gente. Muito obrigada e até a próxima.